Como ressignificar coisas e fatos que incomodam você? Como é que você pode modificar esse problema que às vezes é tão ruim e acontece repetidas vezes na sua vida? Eu perguntei para vocês se vocês gostariam de se livrar desse problema que se repete e te aborrece e como que a gente pode fazer isso? Sejam todos bem-vindos, amigos do universo ou amigos dos amigos, nessa semana em que falaremos de ressignificação com base na inteligência emocional. Muitas vezes eu assisto palestras, e vocês também talvez assistam, de 1, 2, 3 horas falando sobre inteligência emocional, e no fim de tudo você fala, tá, tudo muito legal, mas são muitas teorias, às vezes dando definições do que é inteligência emocional, mas e na prática do dia a dia? Como é que isso pode se aplicar à nossa vida? Ressignificar, o nome já está dizendo, é dar um outro significado a alguma coisa. E você sabe aquele ditado popular de definição de louco? Que diz que o louco é aquela pessoa que espera resultados diferentes, fazendo tudo sempre igual. Não dá para ter resultado diferente se você se comporta sempre da mesma maneira. Por isso eu quis trazer esse tema durante essa semana, para que eu possa levar para você não ensinamentos e regras e coisas pré-estabelecidas, mas pontos e abordagens para fazer vocês pensarem a respeito de como a vida pode ser melhor quando nós passamos a ressignificar algumas coisas. E hoje eu separei 6 pontos que é comum na vida de qualquer pessoa, para vocês pensarem a respeito de como é importante ressignificar determinadas coisas para obter melhores resultados na nossa vida. Sejam todos bem-vindos, quem estiver aqui conosco e quem for assistir depois. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, porque você nos ajuda a comunicar esses conteúdos para mais pessoas. Então, o meu canal do YouTube tem o link na bio e é muito fácil, é só você clicar e se inscrever. E nos seguir aqui no Instagram para que você possa acompanhar todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês. O primeiro ponto que eu trouxe para a nossa conversa de hoje foi falar um pouco sobre ressignificações da vida. Você sabia que o único animal na face da Terra que tem consciência da finitude é o homem? O gato, o cachorro, o papagaio, tartaruga, os pássaros, todos os animais que existem, eles não sabem que vão morrer. Eles simplesmente vivem, mas não têm essa consciência da finitude que o homem tem. E quando nós nascemos, a partir do momento que a gente toma consciência da vida, a gente já sabe que vai morrer. A grande charada é que ninguém sabe quando, ninguém sabe como. A gente tem uma tendência de achar que só se morre quando se adoece, quando fica muito doente, e não é assim. Morrer pode acontecer a qualquer momento, de qualquer forma, de formas inesperadas. Essa consciência de finitude da vida deveria trazer à maioria das pessoas uma responsabilidade muito grande por esse tempo que nós temos. Porque o tempo de vida de cada um depende de como você sabe administrar esse tempo, né? E você deve conhecer algumas pessoas ou muitas pessoas que só pensam em alguma situação de finitude da vida diante da doença. E é muito triste você ver que as pessoas deixam para pensar na vida quando estão doentes. É muito comum você ver uma pessoa fazer uma cirurgia cardíaca e o médico faz lá algumas recomendações de novos hábitos e aí ela repensa todo o modelo de vida que ela estava tendo e passa a considerar outras coisas. O que a pessoa está fazendo? Ela está ressignificando o propósito de vida dela.
Ela está pensando, poxa, minha vida podia ter acabado, ou pode acabar se eu não tomar as providências recomendadas. Então eu vou fazer as coisas diferentes. E aí, geralmente, ela quer ter mais tempo com a família, às vezes trabalhar um pouco menos, fazer coisas de forma mais equilibrada, ter uma vida mais regrada, com mais exercício, com uma alimentação melhor. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer conscientemente, sem que a doença nos surpreenda, para que a gente possa fazer essa ressignificação. A vida, ela nos oferece várias possibilidades, mas é você que escolhe qual é o caminho que você quer trilhar. E eu nem estou falando aqui de responsabilidades como pessoas que se drogam ou que são acometidas por doenças graves. Eu estou falando de hábitos. Estou falando de hábitos saudáveis, de escolhas inteligentes. Por exemplo, todos vocês aprenderam na escola que o nosso corpo é feito de 70% de água. Isso significa que existe água nas nossas células, nos nossos músculos, né? Em todos os órgãos do nosso corpo. A gente precisa de água para que esse nosso corpo físico, que experimenta as coisas da nossa vida, possa funcionar bem. No entanto, tem pessoas que simplesmente não bebem água. Ou só bebem refrigerante, que tem gás, que tem açúcar. E aí, eu assisti uma palestra muito interessante em que o cara dizia o seguinte: o que você prefere? Que o seu corpo funcione adequadamente com uma boa qualidade de água ou que ele funcione com água de cocô? E eu achei aquilo super interessante, porque quando ele falou que as coisas podem funcionar com água de cocô, é porque o nosso intestino, ele retém uma grande quantidade de líquido justamente para que possa fazer esse bom funcionamento. Por isso que gente que não bebe água, às vezes tem as fezes mais ressecadas, tem o intestino preso, como a gente diz. E se você não bebe água, o seu corpo vai tirar lá do seu intestino a água que vai ser necessária para nutrir os seus cabelos, a sua pele, os seus órgãos. E muitas vezes tem gente que acorda com aquele hálito péssimo, provavelmente é uma pessoa que não bebe água, ou que está fazendo o corpo funcionar com água de cocô. E aí o cheiro do hálito também tem um cheiro desagradável, porque a boca, a saliva, está precisando dessa drenagem, né? Dessa renovação. Então, gente, ressignificar a vida em cima de bons hábitos é uma forma de ser inteligente com as nossas emoções, com aquilo que você sabe que é necessário para você viver bem. Muita gente, às vezes, fica muito orgulhoso de passar em concursos, de fazer boas notas em todas as provas, de ter um bom desempenho profissional, mas são pessoas que não cuidam de si, nem da família, e nem de cultivar bons hábitos, ou de aproveitar esse tempo que a gente recebe. Todo mundo recebe de presente de manhã 24 horas. Dependendo da hora que você acorda, tem gente que tem mais e tem gente que tem menos tempo. Mas é o único tempo que a gente tem. Tudo que você viveu antes, você não tem mais, é passado. E tudo que ainda não se viveu é futuro. Você também não tem ainda. Quantas vezes uma pessoa acha que vai ter uma vida longa e acontece alguma fatalidade e ela não tem nada para dispor do futuro que ela achou que teria. Então, o nosso hoje tem esse nome de presente justamente porque nós precisamos pensar em ressignificar o que é importante hoje, para que a sua vida tenha valor, para que a sua vida tenha mais felicidade, mais propósito hoje. Então, nesse primeiro ponto de vida, eu gostaria que você, a partir de hoje, pensasse a respeito de como é que você está pensando a sua vida
no seu dia a dia, em relação a todas as coisas que você deseja, e passasse a ressignificar algumas atitudes que você pode tomar a partir de hoje para que a sua vida possa ser melhor nesse futuro que você está planejando. Um segundo ponto que eu trouxe para comentar com vocês é a respeito dos nossos pensamentos. Você sabe que tem aquela máxima que diz, né, que do seu pensamento nasce a sua palavra, da sua palavra as suas ações, das suas ações as suas atitudes, o seu destino, né? Então, tudo nasce no pensamento. Pessoas com pensamentos positivos normalmente têm uma vida mais fácil. E pessoas com pensamentos negativos são aquelas pessoas que a gente não tem muito prazer de ficar perto delas, porque parece que tem aquela nuvenzinha que cerca a pessoa aonde ela vai. Então eu queria fazer uma pergunta que você vai responder aí. Porque quando eu venho aqui conversar com você, embora você esteja aí do outro lado e eu do lado de cá, eu sinto que existe uma conexão entre nós. Se você não tiver um olhar atento, né, e uma escuta ativa, de nada adianta você participar de qualquer coisa que seja, porque aquilo não vai ser assimilado pelo seu pensamento. A partir do momento que a gente desenvolve uma escuta ativa para aquilo que estão nos dizendo, que a gente presta atenção naquilo que a gente se propôs a vir aqui consultar e sente uma coisa que dentro de nós, isso se transforma numa atitude. Nós começamos a ressignificar coisas no nosso pensamento que tornarão a nossa vida melhor. Então, dentro do seu pensamento, eu gostaria que você dissesse o que é um dia ou um momento ou uma ocasião especial para você. É muito comum nós vermos, às vezes, as pessoas dizer assim, eu vou guardar essa roupa para colocar numa ocasião especial. Aí você vai pegar um talher lá da sua mãe, ela fala, não pega esse aí não, que esse daí é para visita. São para situações especiais. Ou então aquele aparelho de jantar bonito, que você pega o prato para comer e a mãe fala, não pega isso não, que isso aí é para ocasião especial, para um dia especial, para um jantar especial. Qual é o dia mais especial da nossa vida que não hoje? Hoje deve ser o dia, a ocasião, a situação, o momento mais especial da sua vida. Não existe dia mais especial do que hoje, porque é só no hoje que a sua vida acontece. Você só pode fazer alguma coisa hoje, você só pode desejar coisas hoje, sabendo que você pode fazer. Você pode planejar, por exemplo, comprar um imóvel. É um planejamento futuro. Mas quantas coisas podem acontecer, por mais que você ache que possa dar certo, para que isso não aconteça? Porque está no futuro, está fora da sua possibilidade. Então você pode hoje juntar algum dinheiro, alguma parcela do seu pagamento para esses planejamentos futuros, que são importantes. Mas o dia de hoje é o mais especial que existe. É o dia onde a vida acontece de verdade. Então, essa coisa de dizer um dia especial, um momento especial, uma ocasião especial, está fora das possibilidades de você ser inteligente para aproveitar tudo que você tem hoje. Tem um caso muito interessante que eu conheci pessoalmente. Uma pessoa estava construindo uma casa, então fez uma meia-água nos fundos desse terreno e ficou morando nessa meia-água enquanto construía a casa da frente. E ela queria uma casa com tudo mais perfeito possível dentro do planejamento dela. Então ficou tudo encaixotado. Enxoval, roupa de cama, de mesa, prataria, pratos, talheres, absolutamente tudo encaixotado.
E essa casa demorou anos para ficar pronta, porque nunca estava de acordo como ela queria. Então essa pessoa ficou morando durante todo o tempo dessa construção numa casinha super apertada, nos fundos do terreno, com todas as coisas encaixotadas, usando aquele cristal Sica, como a gente fala, que é aquele copo de geleia com um prato super comum Duralex e todas as coisas assim de segunda mão, enquanto essa casa não ficava pronta, enquanto as coisas não poderiam ser usadas. Por uma fatalidade do destino, essa pessoa sofreu uma doença muito grave e teve que fazer um tratamento. Essa doença consumiu a vida dela num espaço muito curto de tempo e ela faleceu. E o marido, que ainda era uma pessoa jovem, obviamente, depois de um pouco tempo, casou com uma outra pessoa. E o que essa pessoa foi desfrutar? De todas as coisas dela, todas as coisas novas. E muitas vezes, gente, a gente pode fazer uma casa mais simples, com menos coisas de exigência e poder desfrutar disso por muito mais tempo. Ou talvez até, como sabemos que certas doenças, elas são atraídas por fatores emocionais, e que quando a gente não está bem emocionalmente, o corpo adoece junto, é muito provável que esse tempo de confinamento em condições indesejadas tenha talvez atraído uma doença para ela, que se ela tivesse na casa nova, com coisas mais simples, que fosse fazendo ao longo do tempo, usando todas aquelas coisas do enxoval bonitas, teria dado mais prazer, mais felicidade, mais satisfação. Então, ressignifique os seus pensamentos. Muitas vezes eles podem estar num nível de exigência que está consumindo esse seu tempo de uma forma que não é inteligente emocionalmente. Não adianta a gente ter inteligência prática, técnica, teórica, se a gente não tem inteligência emocional para ressignificar o que é importante para a nossa vida. Um terceiro ponto que eu trouxe para vocês é a respeito de consumo. O consumismo não consome só o nosso dinheiro, ele consome o nosso tempo, as nossas vontades, ele consome, às vezes, a nossa felicidade. Por quê? Existe um estudo que diz que a felicidade verdadeira, ela não existe de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Por isso que é tão comum, muitas vezes, você ficar por meses querendo comprar uma bolsa, um vestido, ou uma televisão nova, qualquer coisa dessa, e logo depois que você compra, parece que não tem tanto sentido assim. Aquilo não te deixa tão feliz. Por quê? Porque tudo que vem de fora pode trazer um prazer momentâneo, passageiro. Você compra um sapato, usa, já é um sapato usado. Compra aquela bolsa que você tanto queria, aí você usa, deixa ela mais guardada no armário do que muitas vezes utilizando no dia a dia. Por quê? Porque você só usa a bolsa em ocasiões especiais, em momentos especiais, em eventos especiais. Você não usa para buscar seu filho na escola ou encontrar com as amigas, quando deveria. Porque não existe nada mais especial do que hoje, como nós vimos aqui no Ponto de Vida. Então, para você consumir coisas onde você tem a sua felicidade atrelada a comprar, a ter, a possuir coisas, armários cheios de roupa, sapateiras com sapatos caríssimos, coisas dentro da sua casa que você pouco usa, mas que enfeitam lá para os outros ver, isso é bobagem. Porque você está deixando de cultivar a felicidade de dentro para fora, que é aquela que ninguém tira, que não gasta, que ninguém pode tirar de você, levar de você. É uma felicidade sua, de convivência, com inteligência emocional de você com você mesma.
de você aproveitando o seu hoje, aproveitando a sua vida, aproveitando o seu dia a dia, né? Aquela situação de perder menos tempo com compras, né? Perder menos tempo querendo adquirir coisas. Porque se a gente voltar lá naquela questão da finitude, o que a gente leva daqui? Absolutamente nenhuma coisa que nós temos. Nós só levamos daqui coisas boas que nós fizemos, ações que nós colocamos em prática no nosso propósito de vida, a construção de um legado que fica com você, como às vezes uma pausa aqui, acho que voltou. Então, é importante que você cultive as coisas de dentro para fora e que você deixe esse consumismo que é de fora para dentro um pouco de lado. Eu trabalhava no corporativo e tinha um padrão financeiro na minha vida um pouco diferente. Eu hoje tenho um padrão financeiro completamente satisfatório para todas as minhas necessidades, mas esse padrão ele também é alimentado por uma ressignificação de consumismo que eu fiz na minha vida. Porque é muito comum você observar que você tem 100 pares de sapato e às vezes anda sempre com 1, 2, 3 no máximo. Você vai na festa, compra um sapato novo, tem 10 guardados. Às vezes muito similar àquele que você comprou. Aí quando você vai de novo numa outra festa, você fala, já fui numa festa com esse, vou comprar outro. E às vezes ninguém nem olha para você. Né? Num casamento, por exemplo, às vezes a gente olha muito para a noiva. Quando muito os padrinhos, mas ninguém observa muito com que sapato você tá, ou se aquele vestido você já usou. E é aí que a vida vai gastando o seu dinheiro, o seu tempo, as suas preferências, as suas inteligências mal utilizadas. Então, o consumismo é um outro ponto importante para você ressignificar na sua vida. O quarto ponto que eu separei são as dificuldades. Muitas vezes nós fazemos uma tempestade em copo d'água com algumas dificuldades. E eu observo muito nos meus atendimentos que algumas das dificuldades das pessoas estão muito atreladas a um padrão que elas estabelecem, a um padrão de paradigmas que às vezes elas não quebram porque querem ter uma aparência mais para os outros do que para elas mesmas. Então elas precisam ter aquilo que elas consideram que as outras pessoas acham que ela deveria ter. Muito baseado às vezes em rede social, que tudo é perfeito e que você começa com uma coisa péssima para a felicidade, para o equilíbrio da vida, que é comparação. Quando você se compara às outras pessoas, você já começa estabelecendo tudo errado na sua vida. Porque aquilo que a outra pessoa tem, aquilo que ela faz, aquilo que ela conseguiu, está atrelado a uma série de circunstâncias que você não acompanhou, que você não sabe como ela chegou ali, que dificuldades ela teve para conseguir aquilo. E que você tem um outro tipo de vida, às vezes um outro olhar para a vida, uma outra educação, uma outra vivência, outras escolhas, outras atitudes. Então você não pode se comparar às pessoas. Se nós somos seres únicos na nossa vida, nós devemos nos satisfazer com essa condição de ser específico na nossa vida, de ser único nas coisas, nas nossas escolhas. Então, quando você pensar nas suas dificuldades, imagine o seguinte, lá naquele ponto que a gente falou, que a vida de todos nós um dia terá fim. Se você soubesse que você tem pouco tempo de vida, será que os problemas que você tem hoje seriam tão importantes como a importância que você tem dado a eles? Talvez não. Talvez você fosse preferir outras coisas,
ficar mais perto dos seus filhos, dos seus amigos, da sua família, poder conversar mais com seus amigos, poder apreciar mais a natureza de uma forma diferente, trabalhar menos para ter mais tempo para você. Isso é ressignificar dificuldades. As dificuldades, muitas vezes, podem estar atreladas a paradigmas que você não está quebrando, a padrões que você está estabelecendo de uma forma muito elevada e muito exigente com você mesmo, com a sua vida, né? Querendo que o seu filho esteja num quarto hiper, mega, super arrumado. Às vezes o seu filho vai se sentir mais confortável dentro lá daquela bagunça que ele gosta. Se ele não está comprometendo nada de estudo, de algumas coisas mais significativas, tenta estabelecer uma responsabilidade para ele sem tantas cobranças, sem tantas exigências, sem tantos comparativos. Ah, porque o filho de fulano faz isso, porque o filho de ciclano é assim. Poxa, como eu gostaria que você fosse igual o filho de não sei quem. Não, o seu filho é seu filho. Né? Não estabeleça padrões diferenciados com base em comparações para criar dificuldades na sua vida sem que elas talvez sejam realmente necessárias. E as dificuldades nos ensinam muita coisa. É muito verdade que a gente aprende muito mais com a dificuldade do que com a facilidade. Porque a facilidade já está lá. É uma zona de conforto. A gente está confortável naquilo que está certinho, que está bom, que está conveniente. Mas quando a gente é desafiado, quando a gente se vê diante de uma dificuldade, o que acontece? A gente precisa correr na frente do problema, na frente da dificuldade para resolver. Não é isso? Se você tem uma dificuldade, agradeça. Seja o nível de capacitação que você esteja buscando, é preciso que você estude bastante, com foco, com afinco, para você passar de ano, para você passar de período, para você conquistar o que você está querendo. Não é assim? E por que a gente não faz isso na vida? Por que a gente não faz isso com os nossos pensamentos, com as nossas dificuldades? Está aparecendo para vocês. Acho que agora voltou. Então, gente, passar de ano na vida também é aprender. Se você não aprende uma determinada coisa, ela se repete, se repete, se repete. Quando eu fiz esse convite para você, para a Semana da Ressignificação, é exatamente isso. Fazer você perceber como você pode passar as etapas, não de ano nem de período, mas da sua evolução, das suas conquistas de prazer, de equilíbrio, de satisfação, de felicidade. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas: o que você mais gostaria de ter na vida? Aí geralmente vem 3 respostas. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz, né? Eu quero saúde. E aí eu fico analisando qual é esse conceito de felicidade para você, de paz para você, de saúde para você. A gente sabe que para ter saúde é preciso ter uma alimentação mais saudável, não comer tanta besteira, não consumir mais calorias do que o que você gasta, porque senão o seu corpo, que é um almoxerifado de tudo que você bota lá dentro, se você não gasta, ele vai colocando nas prateleiras. Quais são nossas prateleiras? Braço, estômago, barriga, perna. Então, se você está cheio da gordura que você está consumindo nos seus braços, na sua barriga, no seu estômago, nas suas pernas, é sinal que você não está gastando, você não está fazendo exercício para diluir tudo isso que você está comendo. Então, se você quer ter saúde, você precisa ressignificar os seus conceitos de saúde. Quais são eles? Você está comendo adequadamente? Se você quer ter paz, você precisa ressignificar as coisas e atitudes que talvez você tome com as pessoas. Você está tratando as pessoas da forma
Como você gostaria de ser tratado? Não só por elas, mas por todas as pessoas? Como é que você se relaciona com o porteiro do seu prédio? Como você se relaciona com os professores dos seus filhos? Como é que você se relaciona com a pessoa que ajuda você na sua casa? Sua empregada doméstica, a explicadora de um filho seu, aquele faxineiro que limpa o seu prédio para que você tenha um local para viver bem arrumado, satisfatório. Como é que você se relaciona com uma pessoa que te atende no supermercado? Tá pausando, não sei o que é. Voltou. Se você dá um bom dia, se você sabe o nome dessas pessoas, se você trata elas bem, se você tem escuta ativa para as pessoas, se você tem um olhar de prestar atenção em alguma coisa que estão te falando, quando você conversa com uma pessoa, às vezes você está pensando no boleto que você vai pagar, no que você tem que fazer, na comida que você vai comprar para fazer a janta de noite. Isso não é prestar atenção no outro. Então, quando a gente tem desejos de ter paz e quer ressignificar as dificuldades na nossa vida, também tem a ver com isso. Outro ponto, o quinto ponto que eu trouxe para você é a respeito dos rótulos que muitas vezes nós colocamos em pessoas, em coisas, em situações, em uma série de circunstâncias que muitas vezes não é adequado para que a sua vida possa transcorrer de uma forma mais inteligente emocionalmente. Por exemplo, todas as coisas na vida muitas vezes têm uma questão de perspectiva, de ponto de vista, que é diferente de pessoa para pessoa. Eu tenho um treinamento focado só em fato e opinião que fala muito disso. Mas eu queria fazer um exercício com você para chamar sua atenção de como muitas vezes nós rotulamos determinadas situações, e eu vou fazer aqui uma simulação para fazer você pensar. E com isso serve de exemplo para várias outras coisas. Muitas vezes a gente recebe uma informação e começa a desenvolver uma série de coisas em cima daquela única informação que a gente tem. Então, por exemplo, se eu fizer para você, se eu mostrar para você isso aqui, ó, o que você me diria que é isso? Em alguns exercícios que eu faço, as pessoas dizem, é uma linha divisória, é um traço, é uma linha na vertical. Eu diria para você que isso é uma informação. E com base nessa informação, você julga várias coisas que você acha que é. E aí, eu vou colocar uma outra informação aqui para você. E já com essa outra informação, você tem uma outra opinião, né? As pessoas normalmente dizem, é um sinal de mais, é uma cruz, são dois traços, são divisórias. Então, com a segunda informação, você já formou um outro tipo de conceito. E aí eu vou colocar mais uma informação aqui para que você possa me dizer, você está aí na sua casa, o que você acha que é isso aqui e o que isso te causa. E as pessoas normalmente dizem, isso é um símbolo muito ruim, sabe? É uma suástica, é um símbolo nazista. Então, daquele traço inicial, que depois virou um sinal de mais, que depois virou um símbolo nazista, olha quantos pensamentos você já teve de um exemplo que eu estou te dando. E aí, vou colocar uma quarta informação aqui para você me dizer o que você acha que é. Isso é só um exercício de percepção. E normalmente as pessoas dizem, são 4 quadrados, né? É uma divisória, é uma planta baixa de um cômodo com 4 quartos, alguma coisa assim. E aí eu vou colocar uma outra informação
deixar aqui pertinho. E normalmente as pessoas acham, não reparem no meu desenho, é só um exercício, que aí é um presente. Então, com 4 diferentes informações que eu dei para vocês, vocês podem ter percebido de uma linha vertical até um presente. Na vida, acontece igualzinho com os rótulos, que é o 5º ponto que eu estou falando aqui com vocês. Normalmente, você bate o olho e dizem que são 7 segundos para você rotular ou ter um conceito formado. Você forma um conceito de pessoas, de coisas, de situações, e nem sempre aquilo é o presente. Às vezes você está analisando lá no ponto da linha, lá no ponto da cruz, lá no ponto dos 4 quadrados. Você não tem a informação completa e você já está rotulando. Você já está achando o que você quer, de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com a sua perspectiva, né? De acordo com as questões que você tem de ângulos diferentes de ver alguma coisa. Então, esses exemplos, essas informações, é preciso que você esteja seguro quando você for rotular alguma coisa, rotular alguém. Porque é sempre muito fácil criticar. Criticar é cômodo. Na internet, então, né, que nem precisa aparecer, nem precisa dar nome, tá todo mundo sempre criticando. Mas ninguém se preocupa de ter a informação completa na hora de formar um conceito. Então, ressignifique a sua forma de rotular as coisas, de colocar cada coisa numa situação que você acha que é. O 6º ponto, o último que nós vamos ter na nossa conversa de hoje, é sobre problemas. Todos nós temos problemas e os problemas, eles são oportunidades, muitas vezes, para nós aprendermos e para nós seguirmos adiante. Eu gostaria de recomendar que você assistisse no meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube, gente, todos são bem-vindos. E eu estou vendo aqui o Silvério, que é uma pessoa tão querida para mim, que já tem tanto tempo que eu não vejo. Um beijo para você, Silvério, te adoro. E que pena que a gente está sem se ver um pouquinho de tempo, né? Mas sejam todos bem-vindos, os que estiverem aqui e os que forem entrando depois para assistir. Bem, essa parte de problemas, eu gostaria de recomendar que todos vocês se inscrevessem no meu canal do YouTube. O link está na bio do meu Instagram, aqui do Universo. Em todas as minhas páginas tem lá o link do meu canal do YouTube. Lá eu tenho algumas playlists e tem uma que está nomeada como importante. Tem até 3 A's. Importante. Nessa lista do importante, que está lá no meu canal do YouTube, na playlist, tem um vídeo chamado A Forma Como Você Encara o Momento Pode Mudar Tudo. Eu até anotei o nome da menina, é Paola Antonini. A Paola Antonini, ela faz um relato lá, que eu não vou contar para vocês aqui, que eu gostaria que você assistisse, no relato dado por ela, mas a Paola Antonini foi uma pessoa que teve uma circunstância na vida dela muito drástica, muito problemática, e a partir deste problema ela ressignificou toda a vida dela. E é um exemplo tão comovente, tão inspirador, que muitas vezes você vê, nossa, como o meu problema é pequeno. Como as coisas das quais eu reclamo são nada diante de um problema desse tamanho. E a pessoa consegue enfrentar e ressignificar de uma forma inteligente emocionalmente para conseguir fazer com que a vida siga adiante. Porque os problemas realmente são oportunidades de nos fazer desenvolver coisas e passar do estágio que a gente estava comentando anteriormente. Você estuda para passar de ano, então aproveite os problemas para passar de nível na sua evolução. Porque tudo aquilo que a gente não aprende se repete.
e você não entende às vezes por que determinadas coisas se repetem de forma tão constante na sua vida, é porque você ainda não aprendeu aquela lição. Ela está acontecendo na sua vida de forma repetida para que você desenvolva um olhar diferente, ressignifique emocionalmente as suas atitudes para ter resultados diferentes. Lembra lá da definição de louco, né? Querer resultado diferente fazendo sempre as coisas iguais não traz resultado diferente. Então, ressignificar a vida nesses pontos que eu trouxe para você hoje e que vamos falar ao longo da semana é querer evoluir, passar de nível nessa nossa evolução. Porque dizem que nós não somos um corpo vivendo, né, uma experiência espiritual, e sim um espírito vivendo num corpo para poder experimentar essa experiência espiritual aqui nesse corpo. Então, se nós temos o nosso corpo, a gente precisa rever, ressignificar essas coisas que eu falei hoje sobre vida, sobre os nossos pensamentos, sobre como a gente está dando importância no consumo do nosso dia a dia, né? Como que a gente faz com as dificuldades da vida, quais são os rótulos que a gente está dando, quais são os problemas que a gente não está sabendo enfrentar da forma adequada para que a gente possa mudar de nível, né? Subir um degrau. Senão a gente vai ficar encontrando essas chatices, esses problemas repetidas vezes na nossa vida. Eu tenho um amigo muito impaciente, muito sem paciência no trânsito e, coincidentemente, todas as vezes que eu tô com ele, tem sempre alguém fazendo alguma coisa na frente dele que deixa ele irritado. Eu falo, olha, você sempre vai achar essa pessoa na sua frente. Enquanto você não conseguir ressignificar aqueles conceitos de contribua com o inevitável, tem certas coisas que você não pode fazer diferente. Tá ali para você, de repente, dizer, tenho que ter um olhar diferente para isso. Então, ressignificar coisas com base em inteligência emocional não é você ficar comprando esse povo que fica cuspindo regra e ditando para você definições de uma série de coisas que é assim, que é assado, que faz isso, que faz aquilo. Não, é você pegar aquilo e aplicar no seu dia a dia, nesses pontos que a gente está falando, tá? De como você pode fazer alguma coisa diferente para dar resultados diferentes que possam te trazer mais felicidade, mais equilíbrio, mais sabedoria, trazer para os seus dias, para a sua vida, para o seu presente, para o seu tempo, uma condição diferenciada, mais evoluída, para que você também possa ser exemplo e inspiração para outras pessoas. Afinal de contas, a gente está aqui na vida para quê? Não é só para comer, vestir, comprar coisas e consumir. Não, a gente tem uma responsabilidade de troca uns com os outros, né? Eu costumo dizer que a vida é feita de encontros e trocas. A gente encontra muita gente, gente que passa rápido pela nossa vida, gente que demora na nossa vida, gente que tem muita coisa boa para trocar, gente que não tem nada para trocar, mas que também nos ensina como a gente não quer ser. Então, com base nisso, durante essa semana, eu vou abordar alguns pontos diariamente aqui com vocês, de forma que possa fazer você pensar em como ressignificar coisas que são importantes na sua vida. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, curta, porque assim você me ajuda a divulgar o conteúdo para mais pessoas. Eu estou fazendo uma campanha para obter 1000 inscritos na minha página do YouTube e você pode me ajudar com isso, pegando o link que você encontra na bio e divulgando para os seus amigos. Eu quero, antes do final desse ano, estar com 1000 inscritos no meu canal do YouTube para a gente colocar muito conteúdo de qualidade lá. Por hoje, eu espero que tenha contribuído com você com um pouquinho de informação desses 6 pontos para você pensar em ressignificar a sua vida e poder torná-la melhor, poder fazer com que daqui para frente você pense a respeito, né? O que eu estou fazendo com o tempo da minha vida?
Eu não estou doente hoje, mas se eu estivesse, será que eu ia ter um comportamento diferente? Então por que eu não tenho comportamento desde agora? Não é? Por que eu não faço as coisas que eu preciso fazer desde hoje, sem esperar para depois? Para de colocar rótulo nas pessoas, para de ver problema com dificuldade. Eles são oportunidades de você reagir diante deles, aprender e seguir em frente. Para de consumir tanto, porque você não vai levar tanta coisa ou nada dessa vida. Você é feliz pelo que você desenvolve de dentro para fora e não de fora para dentro. As coisas que vêm de fora para dentro, elas podem ser tomadas, podem ser roubadas, elas acabam, elas podem ser destruídas, né? Tem catástrofes aí que a pessoa perde tudo nesses incêndios que estão acontecendo lá fora e a pessoa fica sem absolutamente nada. O que ficou com ela? O que ela tem dentro dela. O que ela tem com aquilo capacidade de reconstruir. E você está aprendendo a ter coisas de valor dentro de você para reconstruir? Te espero amanhã às 15 horas aqui. Divulga esse vídeo, curte, dá um like aí para mim, para ajudar a ter mais conteúdos de qualidade para vocês nos nossos canais de comunicação. Beijo grande, sejam bem-vindos aqui no Espaço dos Amigos do Universo e até amanhã.